Oi, Gá. Oiê. Começa contando um pouquinho para a gente como tudo começou na sua faculdade, como foi o seu interesse pela joalheria, para a gente começar o seu processo, conhecer você Do início, né? do início. Então, vamos lá. Eu sou do Mato Grosso, na verdade. Eu acho que desde cedo começou todo essa minha necessidade de uma expressão artística, de uma necessidade de me expressar de alguma forma. As- Qualquer forma de expressão, para mim, lá no interior do Mato Grosso, era muito difícil. Tanto, acho que na minha sexualidade ou de qualquer coisa, era muito difícil eu externar tudo que eu podia lá. Então, eu sempre tive que guardar muito. Então, eu sempre usei isso como recurso para querer sair de lá, assim. Eu sempre soube que eu queria fazer alguma coisa, não sabia necessariamente o que, só sabia que tinha que ser alguma coisa de um teor artístico ou alguma coisa de criação, que sempre é algo que eu gostei muito. Tinha cogitado fazer arquitetura, daí durante a minha formação eu estava fazendo técnico em agropecuária na época, porque era uma das coisas que eu podia fazer junto com o ensino médio lá na minha cidade, no Instituto Federal. Comecei a fazer. Daí lá teve uma professora de artes minha que falou: Meu, você conhece sobre design? Daí ela pegou, me apresentou o curso, e isso foi no último ano do ensino médio já. E eu vi a possibilidade de sair de lá e me inscrevi para fazer um vestibular no Paraná. Daí eu peguei, fui para o Paraná e passei no vestibular e resolvi ir para lá. Os primeiros anos da faculdade foram umas questões tipo de eu tentar me aceitar e tudo, então eu não sabia direito nem o que era design, eu acho, quando eu entrei. Eu sabia o conceito que era criar peças e produtos, mas eu não sabia Quantos nem. anos você tem? Eu tenho 25 hoje. Tá. 25 e eu acho que eu saí do Mato Grosso com 17. Daí, quando eu fui para o Paraná, esses 2 primeiros anos de faculdade, às vezes até parece que foram meio perdidos, que eu estava realizando outras questões minhas. Começou uma questão de eu me expressar muito através do meu corpo, acho. Então, acho que já começou. Então, na época que eu comecei, eu furei a orelha, comecei a usar muito acessório e tudo mais. E eu acho que foi uma das primeiras proximidades que eu tive, assim. Então, eu usava muito meu corpo como uma expressão daquilo que eu queria, antes de eu começar a me expressar de fato em produtos, projetos ou qualquer coisa. Daí eu acho que no final do segundo ano da faculdade, no início do terceiro, teve um projeto de fazer uma cadeira. Cada um tinha que fazer uma cadeira. E daí foi quando eu concluí aquela cadeira toda que eu fiz, eu falei, gente, eu acho que eu gosto dessa coisa de criar algo físico. Daí foi quando acho que caiu minha ficha para a faculdade e eu comecei a mergulhar no design de uma forma muito mais profunda do que eu já tive antes. E daí depois disso eu comecei, tinha uma marcenaria na faculdade e eu ficava muito tempo lá dentro brincando de fazer luminárias, não sei o quê. E daí eu comecei a fazer muitos acessórios de madeira, brincava muito na lixadeira e ficava fazendo muito dessas peças. Aí tanto que eu fiz um colar que era com madeira e cabos de aço e inscrevi ele naqueles jovens designers e eles selecionaram meu projeto para ficar em exposição em São Paulo. Daí eu acho que esse foi meu primeiro contato que me aproximou da joalheria mais palpável. A minha faculdade era mais voltada para design de produto, mais voltada para mobiliário, no caso, e a gente trabalhou durante a faculdade muitos pontos, mobiliário, trabalhamos eletrodoméstico, tudo, mas nunca teve uma área de joalheria, porque também era um interior do Paraná, a cidade tinha 80 mil habitantes. Era conhecida como capital do vestuário Cianorte, e eles colocaram moda lá, quando eles inauguraram o curso de moda da UEM, e daí eles acharam que design parecia com moda e colocaram lá também. Daí não tinha nada a ver com nada, a cidade não tinha nem recurso para oferecer estágio para gente na área de produto. Tanto que meu estágio foi em agência de publicidade, eu trabalhei 3 anos em agência de publicidade lá e meu estágio foi nisso e a maioria da faculdade foi. Mas daí como não tinha uma matéria de joalheria dentro da faculdade, no terceiro ano da faculdade,
eu comecei a desenvolver um projeto de pesquisa de joalheria e gênero dentro da joalheria. Só que não tinha nada físico, era só textual e pesquisa realmente para tentar traçar padrões de gênero na joalheria e como que seria uma joalheria inerte de gênero, se fosse possível, se não era. E daí, pegando o link desse projeto de extensão, no último ano da faculdade, eu falei, então eu vou fazer meu TCC como um projeto de joalheria. Eu não tinha a possibilidade de executar 100% do projeto, eu não sabia nada de bancada na época. E lá não tinha nada de equipamento na faculdade que me oferecesse essa possibilidade de fazer algo na bancada. A cidade, acho que tinha 2 ourives, eu falei com os 2, ninguém conseguiu me ajudar em nada na época. E eu resolvi fazer, então, esse TCC. Na época, eu ia fazer um TCC que brincasse com a ideia de trazer um elemento neutro de joalheria. No meio do projeto, eu reparei que é impossível criar um objeto que seja neutro em questão de gênero, porque quem impõe o gênero para qualquer tipo de produto são as pessoas, não é o produto necessariamente que carrega o gênero. E sim a pessoa que define o que é o masculino e o feminino. Então, eu ressignifiquei meu tema e comecei, nessa época eu ainda me expressava muito pelo meu corpo e meu vestir, então eu resolvi fazer uma joalheria queer, que seja para qualquer padrão que foge da heteronormatividade. Então, tudo que fugia desse padrão hétero, eu peguei esse nicho e quis fazer uma joia que expressasse esse público que às vezes não tinha na época, hoje em dia tem bem mais, mas não tinha tanta representatividade de mercado. Então, no final desse projeto, eu não tenho foto aqui deles, que foi no computador que eu fiz na época da faculdade, mas foram peças que eu fiz com significado de empoderamento. Na época eu não conseguia executar nenhuma das peças, eu mandei fazer em limeira, acho que era foto, era uma técnica que tirava da chapa de latão, daí foi latão com banho, e eu só montei as partes de cabo de aço e finalizei elas nisso, mas a parte de metal não fui eu. Daí eu terminei esse TCC da faculdade e resolvi que precisava sair de lá para conseguir ir atrás do que eu queria. Eu tenho muito isso de quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu me dou meus pulos e vou, assim, me saia. Então, eu lembro que eu apresentei meu TCC no dia 23 de dezembro, foi tipo véspera de Natal, porque eu tinha entrado em greve, faculdade, não sei o quê. Apresentei dia 23, daí nesse dezembro eu tava, tipo, terminando o TCC, vendendo meus móveis, pintando apartamento, apresentei o TCC dia 23, dia 24 eu peguei o ônibus para São Paulo. O Matheus, que é o meu namorado, ele já morava aqui, ele estava aqui fazia 1 ano, ele saiu de lá e veio para cá. Daí eu vim morar com ele e peguei o dinheiro dos móveis e falei, agora eu vou dar um jeito. Dos móveis que eu vendi, falei, agora vou dar um jeito de fazer minhas coisas. Daí quando eu cheguei aqui, antes de vir para cá, eu tinha mandado e-mail para várias pessoas que eu tinha conhecido o Instagram. Eu não lembro se eu mandei para Fê, mas eu mandei para Paula, se eu não me engano, que é a Paula Fabri, que é uma colega hoje é minha colega de ateliê. Na época que eu queria começar a fazer curso de joalheria. Daí, quando eu cheguei aqui, eu fui procurando emprego em alguma coisa da área de design, não encontrei, e achei emprego numa escola de joalheria, que foi uma experiência não tão boa, mas foi uma experiência super válida, acho que para o meu contexto. E só que daí, logo quando eu encontrei esse emprego também, na época era 2 dias por semana que eu ia como secretário, eu vi que teve um curso no SESC de introdução à joalheria com a Vivi Correia. E eu lembro que era tipo o mês inteiro, uma aula por semana, 3 horas, era R$ 40 o mês inteiro. Eu falei, gente, arrasou, vamos lá. Daí eu fui lá, conheci a Vivi, que é uma fofa. Ela teve essas 3, 4 semanas de aula e teve as introduções, as técnicas básicas. Eu acho que eu saí de lá, eu fiz umas 3 peças nessas 3 semanas. Daí eu me apaixonei pela técnica, me apaixonei por
pelos equipamentos. Aquele, Gabi, aquele seu trabalho que foi o primeiro que a gente conheceu das lâminas, foi um Isso, trabalho que você desenvolveu lá com ela? sim. Eu até Você tenho tem fotos aí para a gente ver? tenho sim. É só compartilhar no verde aqui? Acho que é, né? Ensina aí, Thaís. O Oi? Gabi. Oi. Perfeito, não, isso aí. Aconteceu? Não sei. Aconteceu. Que foi esse trabalho aqui, na verdade foi esse próprio brinco que eu fiz ele lá nesse curso. Foi a primeira peça que eu desenvolvi de joalheria. Depois lá eu fiz mais umas outras duas peças, que era só uma brincadeira com fios. Mas daí eu fiz esse brinco e eu me apaixonei nele. E eu falei, gente, acho que eu vou gostar muito de seguir nessa área. E daí eu lembro que eu tinha um estúdio portátil, daquele de tirar foto, sabe? Você monta de mão. Daí eu levei na última aula do curso e tirei, que a Vivi falou, se perguntou se alguém tinha, eu levei e eu tirei foto das peças de todo mundo. Daí a Vivi falou que de presente para mim ia me dar mais umas 3 aulas na casa dela, que ela tinha um ateliê na casa dela. Daí, nisso, deixa eu lembrar, teve alguma coisa que aconteceu antes. Não, acho que foi isso mesmo. Daí eu fiz essas 3 aulas na casa dela e ela deu uma lista assim de materiais básicos da joalheria para se iniciar. E eu peguei e comecei a comprar esses equipamentos. Daí, tipo, não tinha mais aula de joalheria, já tinha essas noções. E eu comecei a comprar esses equipamentos, maçarico, arco de serra, essas coisas mais básicas. E fui montando meu ateliê em casa nesse período, que eu não tinha aula, e eu fui brincando com latão, brincando com outros materiais. E depois, no final do ano, acho que eu saí daquele emprego que eu estava, e eu comecei a fazer aula com a Fê e com a Thaís. Daí eu entrei lá no dia. Na verdade, eu não tinha saído do trabalho ainda. Eu estava no. Era novembro que eu entrei com vocês, se eu não me engano. E tem a exposição da escola no dia 10 de dezembro, se eu não me engano. Daí vocês me chamaram para participar na exposição. Eu falei assim, "Mas, gente, não tenho nada. Não tenho nenhuma peça direito, não tenho técnica, acho que eu não consigo fazer uma coleção." Daí vocês falaram, não, faz, não sei o quê. Daí eu desenvolvi essa coleção, que era a coleção Fragmentos, que era de Isso que eu prata. queria falar dessa coleção aí. Como que ela começou? Como foi o processo dela? Que é uma É, coleção que é a primeira coleção mais marcante sua, né? Que foi, te abriu muitas portas para várias exato. lojas, trabalhos novos, né? Exato, até. Essa coleção, eu não sei, eu sempre fui muito de explorar materiais. Eu gosto de. Várias das minhas coleções eu uso recursos que são, para mim, novos naquele momento. Eu gosto de pegar conceitos e pedaços de coisas e ir misturando e vendo que forma, sem necessariamente ter uma técnica definida, mas ir brincando com isso. Daí eu lembro que meu professor na universidade tinha me dado o catálogo de amostras de lâminas de madeira dele. E eu estava com isso na época. Eu tinha desenhado esse brinco que tinha essa curvatura e tinha um monte de coisa enfiada nele. Não sabia o que era no começo. Pensei em umas pedras brutas, tudo, mas daí eu encontrei esse catálogo de madeiras e eu fui. Tinha algumas quebradinhas no fundo e eu achei super legal e resolvi explorar isso. E foi, acho que nisso que surgiu. Daí começou com essas peças mais com elas como se fossem fincadas, depois surgiu esses copinhos com essas madeirinhas e algumas brincadeiras desse anel, por exemplo, que tem um diamantinho dentro, a madeira vai quebrando e daí aparece o diamantinho. E acho que essa foi a minha primeira coleção. Depois, nisso, inclusive, teve... daí quando teve a exposição da escola, eu apresentei todas as peças e eu lembro que eu vendi 3 peças lá na época dessa coleção. E eu, até hoje, eu não acho que ela é uma coleção vendável. Eu sei que ela tem uma expressão muito forte, mas eu não considero ela uma coleção tão comercial. As pessoas, ainda mais quem não entende de... Não que não entende, mas que vê as lâminas de madeira assim, acha que elas vão quebrar de qualquer modo, que elas são super frágeis. E coisa que nem é tão verdade. Eu tenho esse brinco aqui até hoje.
a versão pequena desse. Eu uso na moto, coloco o capacete, tiro o capacete e as madeiras estão lá. Super assim. Mas é uma coleção que dá um estranhamento a princípio. E daí eu lembro que eu vendi 3 peças nesse evento da escola e eu falei, gente, acabei de ganhar mais da metade do meu salário em um dia. Daí foi que me caiu a ficha que eu poderia seguir nesse caminho e seguir no caminho da joalheria. Daí, depois foi dezembro isso, fevereiro eu saí do meu emprego que eu estava e comecei a me dedicar só a tentar me fazer acontecer na joalheria de alguma forma. E eu sempre fui muito rápido, eu tenho uma coisa de ser muito rápido e prático, às vezes, para tentar resolver algumas coisas. Então eu lembro que eu fiz essa coleção, daí eu tinha que fazer uma outra coleção que as pessoas comprassem, porque essas pessoas gostavam, mas eu precisava de uma que elas comprassem. Daí eu fiz essa daqui na época, que era a Cosmos, que ela era inspirada nas bolinhas, nas galáxias, poeira das estrelas, e foi uma coleção que na época eu fiz para ser mais comercial. Daí, com essas 2 primeiras coleções, eu fui engatando, eu fui conseguindo apresentar esses meus trabalhos e fui entrando em vários eventos, e nesses eventos as pessoas sempre me deram muito feedbacks. E eu sempre gostei de pegar feedbacks e tentar ressignificar as peças de alguma forma e tentar moldar um pouco do meu trabalho para as pessoas, mas porque eu tive uma experiência com aquela outra coleção das lâminas de madeira, que fui convidado para participar de uma exposição na Finlândia que foi uma Trienal de Joalheria Contemporânea. E eu fiz um colar, eu não sei onde está essa foto do colar, mas acho que está por aqui. Aqui. Foi esse colar que eu fiz para a exposição na época, que ele era todo com essas lâminas de madeira, diamante e prata. E ele foi para lá, ficou 3 meses em exposição, e eu sou muito desprendido com as coisas que eu faço. Eu tenho muito apego a muitas coisas, mas com as coisas que eu faço eu amo. É como se fosse um sentimento meu que eu precisasse externar, mas depois que eu externei, acho que eu virei uma chave ali. Então eu não sou tão apegado às minhas peças, tanto que até hoje eu não peguei de volta o colar. Isso foi, sei lá, 2 anos atrás. Daí eu fiz esse colar, ele ficou 3 meses. Mas o colar tá aqui no Brasil? Tá com a Miriam, inclusive, que ela... Ah, você não pegou com a Miriam até hoje? Não, até hoje não. Tá com a Miriam, que foi a curadora e que levou as peças pra lá. E ela sempre manda e-mail, coitada, falando que tá com o colar. E eu falo, tá bom, vou pegar. E daí tá com ela ainda. Mas daí eu fiz esse colar, ele ficou 3 meses em exposição, acho que na Finlândia, na Suécia, na Estônia, eu não lembro, um outro país, assim. E você teve um feedback da exposição, como foi? Eu tive fotos de algumas galerias, tipo essa aqui que mandou com o colar ali no meio, mas assim, não tive muitos feedbacks. Eu acho que isso fez com que eu centrasse mais ainda numa joalheria para mim, que fosse uma expressão artística minha, porém com um viés mais comercial. Eu acho que nisso tudo eu não me vi indo para um universo tão contemporâneo da joalheria, e sim que uma coisa que fosse uma expressão minha, mas eu gosto muito de me expressar na joalheria, e que essas peças ganhem continuidade com outras pessoas. Eu não gosto de reter peças, eu não gosto de fazer peças que se eu vejo que ela não vai ser comercial num certo ponto, eu já derreto e faço outra coisa. Eu tenho um certo desprendimento com isso. Eu gosto muito dessa expressão do fazer, mas eu sou muito prático com algumas coisas. E daí essa coleção foi uma... É legal que daí você vai observando como que as pessoas te observam nesse período. E eu acho que os eventos que eu fiz muitos, eles me ajudaram a ter uma percepção de como as pessoas te veem. Daí na época que eu tinha essas 2 coleções, eu era conhecido como o menino das madeirinhas. Daí eu tinha essas 2 coleções, depois eu fiz uma terceira, que até hoje eu tenho muito dela, que foi... Não tá na outra parte. Eu não sou muito organizado, gente, com as minhas pastas. Nem na minha vida, acho. Mas vamos lá. Daí eu fiz essa coleção, que eram peças mais super minimalistas, e eu coloco uns desafios para mim no momento da criação.
Essas peças eu queria que a maioria delas tivessem entre 1 ou 2 soldas e que fossem uma brincadeira com fios e linhas e brincar com uma expressão através disso. Daí surgiu essas peças, que elas são, basicamente, todas elas têm 1 ou 2 soldas e elas são muito mais comerciais que as outras, e essas daqui foram me inserindo muito no mercado também, essas coleções. E depois eu fui me desbravando em criar novas e novas coleções, só que depois teve uma época que eu ainda estava na escola que surgiu uma coleção mais lúdica, que foi uma chave muito legal de virar também, que foi quando eu comecei a fazer as casinhas e os barquinhos. Deixa eu achar aqui uma foto mais interessantinha. Essa coleção foi muito interessante porque eu sempre vejo a joalheria como uma expressão minha mesmo. E eu sempre fui uma pessoa muito lúdica na minha vida. Muito de gostar de histórias extremamente lúdicas. Como se eu vivesse um mundo paralelo lúdico, mas toda a minha joalheria se expressava de forma abstrata ou de uma forma muito abstrata e sem uma forma definida, assim, não tinha nada muito palpável, assim, de uma forma literal. E foi muito legal que uma época eu estava fazendo análise e surgiu várias questões de eu projetar um futuro lúdico em tudo na minha vida. Eu conheci uma pessoa, já projetava toda a minha vida nela, e daí eu já tinha um final feliz. E daí você tem que lidar com a frustração no meio do caminho, porque você nunca vai chegar naquele ideal utópico que você traz. Então, quando eu estava tratando esse lado lúdico muito pesado em mim, começaram a sair essas peças. Eu sempre ilustrei, sempre gostei. Acho que meu lado lúdico saía em ilustrações. E daí, com essas ilustrações, eu fui numa das aulas e falei para a Fê e para a Thaís que eu queria transformar essas figuras que eu ilustro em joias. Então, fazer uma coleção como se fosse uma joalheria ilustrada. Daí começou. Eu fiz algumas peças, foram muito poucas, que foram essas ilustrações na prata, e depois disso saiu um barquinho. Daí, quando saiu o barquinho na sua miniatura, assim, aquela coisa que parecia tipo uma redução de um barco mesmo em prata, eu joguei todas as outras coisas, derreti tudo, as minhas ilustrações em prata que eu tinha feito, e comecei a criar essas miniaturas, e parece que teve tipo um descarrego meu desse lúdico muito forte. E depois disso eu travei de novo e voltei só a fazer peça abstrata de uma forma mais forte do que nunca, e eles ficaram ali. E essa coleção também fez, acho que ela mais do que as das madeiras, as pessoas começaram a me conhecer daí como o menino dos barquinhos das casinhas. E daí começou a vir essa outra definição. Daí depois dela começou outras coleções que fossem coleções mais abstratas também, sempre voltando. Essa aqui eu quis voltar para aquela primeira coleção, usar a lâmina de madeira de outra forma. Então eu sempre fui tentando me expressar com materiais. Essa foi outra coleção que muitas pessoas me conhecem até hoje. No Instagram elas me chamam das peças azuis também. Que são uma coleção de pátina que eu comecei a desenvolver com a Fê e com a Thaís. E essas brincadeiras com técnicas eu adoro muito. Então, eu tinha um pedaço de alpaca, que era um metal, que é uma liga metálica também, de prata, cobre, zinco, e acho que, se não me engano, níquel também. E eu tinha um pedaço dessa e eu comecei a fazer testes de pátinas em todos os metais que eu tinha. E daí, como ele é um metal branco, achei que deu um resultado muito mais legal da coloração. E ele dá uns efeitos quando você coloca fogo, que dá uma textura muito, muito diferente, eu acho. Não sei se é o níquel que corrói dessa forma, mas eu lembro que nessa época eu estava meio pirado em pátinas, e daí eu peguei o conceito com a Fê e com a Thaís, e depois disso eu fui brincando e fazendo essas peças. Eu gosto muito de ter o conceito de alguma técnica ou de alguma coisa, ou uma referência, e através disso tentar mergulhar de uma forma minha.
Então, brincar com que tipo de verniz que ia ser melhor para mim, que tipo de não sei o que ia ser melhor, que tipo de metal que ia melhor, receber melhor essa técnica. Então, sempre brincar e desbravar em torno disso. Daí, eu comecei a sentir que é legal que quando você faz os eventos, acho que eu sempre sou muito motivado pelo que eu fico projetando no que as pessoas é que na minha cabeça eu crio vários públicos para mim. Então eu sei que eu tenho o meu público que admira meu trabalho, mas eles consomem a joalheria que ela é mais abstrata, que não tem uma forma definida. Eu sei que tem o público que ama meu trabalho, mas eles almejam coisas lúdicas. Então quando eu faço uma casinha com algum elemento novo, elas vão, consomem aquilo. Então eu sempre começo a projetar em coisas que eu preciso fazer ou que eu quero fazer para sempre poder atender as pessoas que consomem meu Acho trabalho. então que o seu público é também um pretexto para você criar? Eu acho que muito, Fê. Isso vem muito na minha criação. Não necessariamente na peça final. Tem muitas peças, tipo essa coleção que eu estou mostrando agora, que é a Resquícios. Ela, simplesmente, eu queria começar a brincar com sobreposições, fragmentos de coisas e fui desenvolvendo algo em torno disso. Mas não necessariamente que eu fiz para um público. Uma das coisas que eu não gostava no design, na minha formação, era eu ter que ficar traçando tudo que fosse um perfil para criar um produto. Eu tinha que achar meu público, tipo, fazer um produto para aquele público-alvo, eu tinha que criar, por exemplo, parâmetros de alguma pessoa ideal para eu criar um produto. E isso nunca foi algo que me fascinou no design. Eu acho que eu gosto dos recursos de design de criação, mas numa natureza mais artística, de que eu nunca procurei meu público-alvo. Eu sempre criei as coisas que eu sentia que estavam no meu íntimo e as pessoas foram encontrando ela de alguma forma ou de outra. E depois eu fui pegando essas pessoas que eu vi que vieram até o meu trabalho e construindo uma ideia das pessoas que consomem meu trabalho, mas eu nunca pensei num público-alvo, diríamos. Eu peguei o público que veio até mim porque simpatizou com as minhas peças ou de alguma forma. E daí eu sentia, por exemplo, um exemplo de uma criação que eu fiz em torno desse sentimento que eu tinha de fazer algo para as pessoas que gostam do meu trabalho, que precisam de alguma coisa nova na minha cabeça. A última coleção que eu fiz, que foi a Estado de Poesia, que é essa daqui, eu pensava que eu precisava de uma peça, de uma nova coleção que tivesse uma linguagem lúdica. Por mais que não seja fácil para mim criar essas coleções, aquela coleção das casinhas dos barquinhos, ela foi um descarrego lúdico que eu tive que conciliou com muitas coisas que até hoje eu não entendo direito. Tipo, eu tinha um postal na parede, eu sempre colecionei postais. E daí, alguns que eu gostava muito, eu grudo muita coisa na parede. Aqui atrás tem muita coisa grudada. E daí eu tinha um dos postais grudados na parede que era: o pescador tem dois amores, um bem na terra, um bem no mar. E quando eu comecei a fazer esses barquinhos, a Fê falou pra mim: ouve Dorival Caymmi. E daí a primeira música que eu dei play dele era aquela frase que tava na minha parede. Eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? Daí nisso eu comecei a desenvolver essa coleção que era toda em temática beira-mar, que tem umas esculturinhas que são os mundinhos, que são mini vilarejos da beira-mar. E começou a vir toda essa história de um enredo lúdico. E as pessoas mergulham muito. Quando tem algo lúdico, é muito legal que eu faça essa criação dessa peça que tem uma conexão com minha vida e minha realidade. Então, por trás eu sei que eu sempre projetei um futuro ideal e daí eu ficava criando universos lúdicos e foi da onde saiu essa coleção. Eu sempre idealizei o mar, porque eu não sei se era porque eu morava no interior de Mato Grosso, sei lá quantos mil quilômetros do mar, e eu não tinha
Eu fui conhecer o mar a primeira vez com 16 anos, eu fui mergulhar a primeira vez nele, eu bati minha cabeça no fundo do mar, entrou um grão de areia, eu não consegui ver nada, porque eu tive que ficar o resto do período com o olho fechado na praia. Então, eu tinha uma idealização do que era aquele cenário à beira-mar, mas eu nunca tinha conseguido concretizar essas idealizações. E eu acho que todas elas foram externadas nessa coleção. Só que isso é o que eu fiz, isso é o que eu externei, mas isso não é o que a pessoa que vê, o meu cliente, que a pessoa que consome aquilo, vai ver também. Isso é uma coisa que eu amo na joalheria, que eu admiro, que é a pessoa projetar um mundo dela nas peças. Então a menina via a canoa, ela projetava aquela canoa que ela morava no Pará e o pai dela tinha uma canoa lá e não sei o quê. Já passou mãe com um filho de, sei lá, uns 3, 4 anos numa feira comigo e viu a casinha e comprou a casinha porque ela tinha se separado do marido e ela queria que o filho tivesse o lar sempre com ele. Então, as projeções das pessoas em cima das peças são coisas que me fascinam absurdamente, assim. E foi uma experiência muito gostosa e muito gratificante ver isso naquela coleção de miniaturas e desse universo lúdico. Daí eu comecei a pensar que eu queria fazer uma nova coleção lúdica. Daí foi quando, às vezes, eu crio coleções pensando nas pessoas que rodeiam, ou do meu público-alvo, que eu diríamos, que foi as pessoas que me abraçaram, e que abraçaram minha arte. Daí eu entrei num dilema de querer criar uma coleção lúdica, e eu fiquei, sei lá, muitos meses, foram uns 3, 4 meses, para desenvolver essa coleção, porque eu queria um tema que fosse tão coeso para mim como foi o primeiro tema. Eu não queria fazer, sei lá, por exemplo aqui, eu não queria fazer uma canequinha por fazer uma canequinha. Eu queria que tudo tivesse alguma coisa que se amarrasse por trás e que eu conseguisse passar isso para as pessoas da mesma forma que eu passo na outra, mas que as pessoas vão linkar com a realidade delas depois. Daí eu fui para o Paraná visitar meus amigos em Cianorte da faculdade em janeiro, isso. E lá acho que me abriu muitos horizontes. A gente foi pro Rio, acho que sair dessa coisa de São Paulo, às vezes sair dessa rotina que a gente tem tão maluca, já dá uma abertura de ares. E daí no ônibus de volta, eu gosto muito, muito de ver entrevistas. Às vezes eu tô desenhando ou escrevendo ou fazendo minhas coisas e eu fico vendo entrevistas para me distrair. E nesse dia eu tinha colocado da Bethânia, que eu adoro. Daí eu coloquei uma entrevista da Bethânia com o Bial. E daí o Bial questionou ela sobre um tal de estado de poesia e o que era aquilo para ela. Que ele falou que um crítico olhou o trabalho dela e falou que a vida se dava em estado de poesia. E eu achei isso incrivelmente lindo. E daí ela começou a falar que para ela esse estado de poesia é uma mistura da realidade com um lúdico, com uma fantasia, com um delírio, que para ela só a realidade é um porre. E é isso que eu exatamente, acho que às vezes eu vivo isso. E daí é isso que eu queria transmitir nessas peças. Então, eu trouxe esse estado de poesia. Você chegou a escutar a música que ela canta, do Chico César? Sim, escutei. Incrível também. Daí, eu até uso a letra às vezes nos posts. Mas daí, inclusive, a Fê me falou da música depois que eu fui ouvir, mas a minha inspiração surgiu naquela entrevista. E daí eu peguei esse estado de poesia e trouxe ele para uma realidade minha, do que eu achava que era esse estado de poesia, e resolvi dividir eles em microestados, tipo fragmentos desse estado de poesia, e surgiu vários subtemas, e dentro desses subtemas eu fui criando peças que representassem esses estados. Então, sobre a simplicidade, eu peguei aquelas canequinhas de Ágata que são super brasileiras, que todo mundo já viu alguma vez na vida, e comecei a fazer ela com esses coraçõezinhos. E a tinta acrílica, que também é uma coisa que eu fui desbravando para essas micro pinturas, e eu peguei muito gosto por isso e adorei. E é uma coisa que eu venho aplicando já faz algum tempo, desde essa coleção, da primeira coleção lúdica. Daí, sobre a simplicidade, brinca com essas canequinhas com os corações.
Daí tem a outra versão dela que eu tenho mania de... Eu gosto muito de planta. Eu planto elas em qualquer canto, assim. Pego uma xícara velha que eu não uso mais, eu planto. Daí eu pego a lata de tomates pelados que eu fiz um macarrão e planto dentro. Então daí eu brinquei com essa ideia sobre a simplicidade também dessas plantinhas em qualquer lugar. Daí ela entrou nas canequinhas também. Daí nessa coleção eu comecei a explorar um pouco a palha de buriti nos cordões, porque veio da outra peça que eu vou mostrar ali pra frente. E eu acho que eu exagerei muito no tamanho das peças, acho que eu nunca fiz coisas tão pequenas assim, e foi muito gostoso de fazer algo tão mini. Daí também tem o broche dela, os pinzinhos que são só de enfiar. Daí sobre as conexões, eu sempre gostei de cartas e postais, igual eu falei antes. E até hoje eu tenho uma amiga de Taiwan que ela foi da minha faculdade, ela se mudou para lá e a gente troca postais direto. E eu fiz essa sobre as conexões pensando nisso. Então as cartinhas, eu peguei essa ideia daquele selo antigo que você carimba com cera e brinquei nessa ideia. Daí eu até, tanto que essa peça eu fiz ela em prata 1000, super fininha, e cortei o molde do envelope e passei ele no laminador com papel reciclado, para ele ficar com uma texturinha de papel, e eu montei o envelope como se fosse um envelope de verdade. Daí sobre o crescer, que é o regador com os coraçõezinhos, porque o crescer também vem através de recursos, então os recursos que a gente tem, o regador ele é um recurso para... Tem muita coisa voltada para planta, eu acho, nessa coleção, foi brincando com isso também. Daí sobre o sentir, essa brincadeira do balanço, não só de sentir o movimento, mas sentir uma nostalgia da infância, essa brincadeira de você se reconectar com o passado. Daí eu usei a palha de buriti aqui para brincar com essa ideia da cordinha. Daí eu fiz a versão dele também na corrente, oxidada. Daí sobre os ciclos eu quis brincar com essa ideia da vida ser um ciclo. Então tem peças aqui que começam com o início da vida, que é o brinco, que é um broto. Então a primeira peça é o brotinho, depois tem esses anéisinhos que eles são para compor também, que a ideia é sair dos mundinhos, que são as esculturas, a gente começar a vestir esses mundinhos, então você vai compondo eles. Daí a florzinha entrou nessa coleção anterior. Daí a florzinha que ela simboliza o florescer, então o broto, o florescer, e depois tem um raminho de flores colhidas, que era como se fosse a morte, que brinca com essa ideia da finalização. Então, colheu, terminou ali o ciclo da vida. E eu acho que são... E sobre o efêmero, que é o último desses estados, que eu quis brincar com essa ideia de algo que é rígido, como a escada, uma coisa que essa escadinha é móvel, na verdade, que você consegue levar para qualquer lugar. Então, brincar com essa ideia de algo que seja rígido, mas que ela te traz uma nova patamar de visão, novas perspectivas. Eu acho que não tem nada mais efêmero do que a nossa perspectiva de visão das coisas. Então, ela brinca com essa possibilidade de trazer... É como se fosse um recurso também, um recurso de você ter novas visões e perspectivas. Eu acho que é isso. Legal. Eu queria que você mostrasse um mundinho, que eu sou tão apaixonada. Deixa eu ver onde eles estão para começar. Eu queria ser mais organizado, mas é tão difícil para mim. Nossa, eu tô tão organizado, você não viu meu computador. Olha aqui embaixo as coisas jogadas, é que eu não estou mostrando ali. Mas acho que está aqui, ó. Aí, mundinhos, achei. Aqui eles são antes de pôr as caixinhas de acrílico que eles vão ainda, mas eles são mini vilarejos à beira-mar, cada um com uma temática. Eu tento não repetir eles sempre são... Ó, esse aqui nem deveria ter. Mas eles são como se fossem mundinhos à parte, cada um é único. Depois surgiu um moinho também. E eles são essas microesculturas. Eu acho que deveria ter foto deles na mão, para ter uma proporção de tamanho.
Essa foto tá bem... Aqui tem mais alguns, com moinha, com... E eu sempre brinco, tipo, eu pego uma superfície e começo a construir eles em cima delas. Pode ser madeira, cerâmica. Isso eu quero explorar mais ainda, mas são peças que eu amo, que eu acho que são super um universinho à parte ali. Muito. Ô, Gá, sabe o que eu queria que você falasse um pouco para todo mundo? Um pouquinho, porque você mostrou seu trabalho, mostrou um pouquinho, falou um pouquinho da sua trajetória, mas eu acho que você tem uma coisa que você é muito obstinado com uma questão de você queria fazer a joalheria, mas você queria viver da joalheria. Sim. Você queria fazer com que a joalheria fosse algo que você trouxesse para você, que fizesse parte da sua vida e que você pudesse pagar suas contas com a joalheria. Exato, com certeza. Às vezes a gente tem muita aluna assim que fica com esse sonho, assim, tem vontade de repente, não, eu quero mudar minha vida, ou então eu quero largar, não sou tão feliz com o que eu quero fazer, com o que eu faço, mas eu não consigo imaginar como que é essa rota. E às vezes é legal escutar de uma pessoa que está começando assim e que traçou uma meta mesmo, que eu acho que você teve uma coisa muito, como você objetiva, falou, sou prático, né? Eu fui traçando uma linha para mim e eu vi isso, sabe? Eu fui acompanhando, eu consigo perceber isso mesmo. Sim, eu lembro que Claro, quando eu tudo tem recebi a demissão daquele trabalho que eu estava como secretário, eu cheguei e fui conversar com vocês no dia. Eu saí de lá todo meio atordoado e fui conversar com vocês duas. E daí teve uma hora que a Fê falou para mim também assim, ela tem 2 caminhos que você pode seguir. Você pode ou trabalhar para alguém ou em qualquer lugar assim que tenha a ver com joalheria, você distribui currículo nessa parte, ou você tem um trabalho legal, você pega e vai atrás de tentar comercializar seu próprio trabalho. Ela falou assim, era fevereiro isso, né? Acho que era fevereiro. Daí você falou assim, até o meio do ano você vai penar um pouco, mas depois do meio do ano você vai já começar a colher seus frutos disso. Daí eu falei, ai meu Deus, então vamos lá. Daí eu comecei esse projeto de criar minhas coisas. E foi quando eu criei minha marca, que é o Estúdio Dalzotto, que é meu nome é Gabriel Dalzotto. Eu quis pegar, Dalzotto é o meu sobrenome materno, meu nome é Gabriel Dalzotto Leite. Eu sempre tive mais uma afinidade com a minha mãe, então eu sempre quis brincar com isso. Então eu peguei o Estúdio Dalzotto, que vai pro lado materno da minha família. E ele foi meu antro de criação. Então, quando eu comecei com aquelas 2 coleções, uma mais conceitualzinha, mas todas sempre que pudessem ser usadas, mas conceitualzinha que eu digo no sentido que tinha elementos mais conceituais, mas ainda não chegava, acho que no âmbito da joalheria contemporânea, que às vezes pode fugir um pouco, tem o vestível, mas também tem aquela coisa de explorar muito o corpo. Eu sempre fiz peças muito objetivas, assim, eu sempre brinquei com anéis, colares, broches e peças muito, muito bem marcadas. Então, eu fui depois para outra coleção e eu falei assim, preciso começar a me inserir no mercado de alguma forma. Como que eu vou fazer isso? Na época já tinha começado o boom dos eventos em São Paulo e eu achei que poderia ser um caminho. Eu tentei fazer tantos eventos, acho que foram caminhos que eu tentei seguir. As lojas, colocar peças em lojas também foi um caminho que eu tentei ir no começo. E o online. São 3 vertentes que eu coloquei para mim. Quero vender online, quero ter peça em loja e quero participar dos eventos. Eram meus 3 objetivos iniciais. Daí eu comecei a enviar um monte de e-mail. Acho que eu nunca enviei tanto e-mail na minha vida, igual aquela vez. Eu fiz meu portfólio, fiz um catálogo, apresentação, tudo. E eu não lembro se eu tinha montado o site naquela época, acho que não, nem tinha material para isso. Mas eu montei o Instagram, tudo, e comecei a mandar isso fortemente. Daí eu consegui
primeiro contato que eu consegui, acho... Eu entrei em 2 lojas a princípio. A loja do MAM, Museu de Artes Modernas, me chamou ali no Ibirapuera. E eu coloquei as peças lá. E a Goiaba Urbana, que era uma loja na Rua dos Pinheiros. Ainda é, né? Tá lá. E elas... E eu sempre... Eu sou meio terreno com coisas de dinheiro, eu acho. Então eu sempre fui querer questionar, tipo, gente, percentual muito alto, coisa querer cobrar muito em cima, às vezes eu não tem coisas que eu não vou achando muito justo, eu sempre vou indo atrás de tentar desmistificar ou tentar achar alternativas para isso. Daí, eu acho que eu participei de poucas lojas, eu participei de uma que se chama Bang Bang Studio, que fica, acho que na Arthur de Azevedo, na Goiaba Urbana, no MAN e na Casa Jardim Secreto. Foram as quatro que eu... E na da Adelina também, do Instituto Adelina. E hoje eu saí de tudo, eu só tenho na Adelina, porque é um sistema diferente que roda por trás lá, que eu acho que é mais válido e eu gosto mais. Eu acho que eles valorizam mais a pessoa como um artista do que o que eu senti em algumas outras lojas que queria um produto para a pessoa que abrir uma loja, mas ela quer que as pessoas deem produtos e elas não querem bancar com isso, então elas elas criam formas de ter esses produtos, consignação, e eu acho que eu nunca fui muito de ter peça parada, igual eu falei, eu não sou o tipo de pessoa que... Nosso produto é muito delicado, tipo, a prata escurece, se a pessoa na loja não tem um cuidado, a gente tem que ter, então a gente tem que todo mês limpar e tudo mais, e eu nunca fui de ter essa coisa de ficar indo nas lojas, eu gosto muito dessa praticidade, e eu ficar me locomovendo em pontos distintos foi a primeira coisa que eu cortei. Então eu tive as experiências em lojas e eu saí de todas elas, só estou na Adelina hoje em dia. Depois eu comecei a fazer os eventos. Daí aquela coisa de correr atrás de evento, consegui aprovação de vários eventos e comecei a participar neles. Eu acho que os eventos que me trouxeram uma porta assim muito grande para mostrar meu trabalho. Eu tenho ciência que não é todo mundo que se encaixa em eventos. Eu acho que eles são muito complicados, assim. É um universo muito difícil de lidar, porque virou um comércio muito forte em São Paulo, o evento em si. O evento, ele não tem, todo mundo tem um discurso por trás de valorizar o manual, do futuro ser coletivo, mas a gente sabe que, na verdade, aquilo é uma empresa que está por trás e que precisa do seu lucro. E eu comecei também a me questionar muito. Então, mas eu fiz os eventos eu tenho a agradecer, que foram onde que eles me colocaram, de eu conseguir ter um estúdio fora de casa, de conseguir seguir com a minha vida de uma forma muito positiva. Foram os eventos, mas os eventos, eles, para mim, eles não foram uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Eu lembro que eu fazia eventos no começo e eu vendia um tanto. E daí eu falava, gente, acho que tá legal, porque eu vendi mais do que eu ganhava em parâmetros com meus salários antigos, mas se você tirar inscrição, percentual, tudo, vira uma coisa minúscula, assim. Daí, isso bem no começo. Daí você fica pensando, será que é positivo? Eu devo continuar? E não sei o quê. Daí você vai colocando na balança. Daí você fala assim, mas eu não quero loja, então o que eu vou fazer? Então, acho que eu vou tentar mais eventos. Daí, você vai fazendo, acho que um leque enorme. Acho que tem eventos que você se identifica mais, o público do evento é mais característico com as suas peças, e nisso você consegue dar uma filtrada depois de um tempo. Então, eu comecei a filtrar eventos que eu queria fazer, e comecei a fazer eventos que, para mim, valeriam mais a pena. E foi uma construção. No começo, eu fazia um evento, eu sempre fui de tentar perceber e traçar cenários, essas coisas. Eu fico tentando criar, sei lá, uns mapas imaginários na minha cabeça. Então, eu fazia um evento, eu via que tem eventos, tem pessoas que sempre estão neles, assim, tipo, é quase que fosse um personagem daquele ambiente que você sempre vai ver aquelas pessoas lá.
E daí, e tem aquelas pessoas que caem de paraquedas, tem todo que é tipo de público. Mas você vê que num evento, muita gente te elogia, você tem poucas vendas e tal. Daí vai para outro evento, aumenta o número de vendas, aumenta o número de elogios e vai crescendo. Para mim foi assim, foi crescente. Os primeiros eventos eu tinha uma certa renda deles e depois isso foi aumentando gradativamente até chegar num ponto que estava ótimo para mim. E daí eu comecei a ver que isso ia morrer. De algum jeito ou de outro, esses eventos eles não iam se sustentar. Estava super saturado, tinha dias, sei lá, Dia das Mães, tinha 300 eventos no mesmo dia e acho que as pessoas não percebem que o público desse evento é o mesmo que vai em um evento X, vai no evento Y e vai não sei o quê. Então, se você vai fazer, sei lá, 4, 5 eventos fortes num dia, isso vai se dissipar e esse público vai se dividir absurdamente. Então, eu comecei a tentar traçar esses parâmetros do que estava acontecendo no cenário atual. Daí eu comecei no meio do ano retrasado a fazer eventos mais fortemente. Daí eu fiz o Natal, achei ótimo. Daí eu fiz o Natal do ano passado e eu falei, tem algo errado. Acho que você vê, você sente que cai movimento, você sente que não só venda, mas movimento nos eventos. Então, você começa a ter percepções daquilo que você está vivendo. E eu comecei a ter essas percepções e eu falei, acho que eu preciso de outro recurso. E na época, daí no meio do ano passado, eu, por um acaso muito louco do destino também, aconteceu de eu conhecer o ateliê que eu tô hoje e daí eu fui para um ateliê de joalheria super legal, são 3 joalheiros, eu falei, então acho que eu vou começar a usar esse recurso que eu tenho, que é um espaço físico, mesmo que não seja aberto para a rua, e vou tentar começar a usar isso como forma de trazer as pessoas, ao invés de eu mandar, por exemplo, eu faço uma venda, eu pego o WhatsApp da pessoa. E quando tem evento, você envia o convite do evento. Então, eu falei, eu não vou mais enviar um convite para um evento que vai me tirar 20% de lucro de uma venda, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou começar a criar meus próprios eventos dentro do ateliê e mandar esse convite para essas pessoas. Daí começamos a fazer no ateliê, eu e Paula, nossos eventos lá. A gente fez 2, porque a gente está lá há pouco tempo, daí chegou o corona, pro Dia das Mães. Mas a gente fez um primeiro evento e foi na Design Weekend. A gente que não quis participar de nenhum evento que convidou a gente, porque a gente achou tudo muito fora de nexo. A gente falou assim, vamos fazer o nosso. Lá dentro, só uma amostra de joalheria dentro do ateliê e tal. Daí a gente fez e teve uma resposta pequena, mas super positiva. A gente achou super legal que foram pessoas que conheciam a gente, pessoas que já iam para consumir nosso trabalho, pessoas que vão lá e sabem o que elas estão vendo, porque em evento é muito gostoso, mas você passa por muita bucha sem noção, de pessoa falar que seu anelzinho de R$ 120 está muito caro para um anelzinho de prata, ou umas coisas que você tem que ouvir de pessoas que às vezes não conseguem entender o trabalho da joalheria autoral. E quando a gente fez o evento no ateliê foi tipo muito mágico. Todo mundo que foi lá, a gente não passou por nenhuma situação que tenha sido constrangedora, no mínimo, ou de você ter que lidar com falas que às vezes você tem que só sorrir e ficar com aquele sorriso apertado até a pessoa ir embora, ou qualquer situação que tire o jeito de lidar com aquilo. Então foi muito gostoso isso. A gente ficava de boas e tocava campainha, a gente ia. Então não teve aquela coisa exaustiva de um evento que cobram valores absurdos por um quadrado no chão que não te dão nenhum móvel. De você ter que, sei lá, ir super cedo para arrumar suas peças, depois tirar tudo e depois desmontar seu espaço inteiro. Às vezes, tipo, eu e a Paula,
nosso ateliê tem uma escadona para entrar, então a gente começou a dividir um carreto para conseguir ir para os eventos e voltar. Então, não precisar tipo de um carreto para fazer um evento. Então, a gente começou a tentar traçar outros padrões para criar um novo nicho de vendas para a gente. A Paula, que está comigo no ateliê, ela está na joalheria, se não me engano, há 20 ou 30 anos. A Fernanda consegue me ajudar mais com essa informação, eu acho. Por aí. Por aí, né? E daí ela sempre fala para mim que ela passou por muitos altos e baixos da joalheria. Ela viu os eventos começarem, os eventos morrerem totalmente, daí agora recomeçarem de novo. Ela já teve peças, sei lá, em 30 lojas espalhadas. Daí quando ela saiu dessas lojas, ela pegou mais de 300 peças que estavam paradas em lojas por aí. Então, e ela também foi para os eventos de novo quando eles começaram agora, essa última boom que eles deram, que tá até hoje. E também foi onde que ela conseguiu se erguer de novo de uma forma super positiva. Então, os eventos, eles têm, acho que, a sua validade, eles têm a sua presença e eles têm sua importância. Mas eu acho que, na minha percepção que eu fico traçando esses padrões, para mim, esse ciclo já está decaindo, ou pelo menos, se eu faço um evento hoje, eu não vendo mal, mas eu não sinto que aquilo tá tão natural e orgânico como já foi alguns meses atrás. Então, eu vejo para mim, na minha realidade, que eu quero novos cenários. Daí a gente fez um evento novamente de Natal no ateliê, numa data muito próxima do Natal, que era o que a gente tinha disponível, eu e a Paula, que a gente fez muitos outros eventos fora. E foi um resultado muito gratificante pra gente, saber que, porque a gente colocou como objetivo pra gente lá, depois do Design Week que a gente fez, a gente falou assim, vamos capitalizar o máximo de telefone que a gente conseguir em evento, máximo de contato, ir falando do ateliê, não sei o quê, e a gente criou a nossa lista de contatos. Eu tenho a minha, a Paula tem a dela. E a gente pegou e enviou todo mundo para nossa lista lá e foi tipo um sucesso o evento no ateliê. Foi muita gente que a gente nem esperava, a gente terminou o dia exausto, como se fosse um evento normal, só que com resultado muito positivo. Então, acho que foi legal a gente conseguir tentar enxergar nossa realidade, nosso parâmetro, nossos objetivos e colocar isso em ação. Daí, depois disso, isso foi final do ano passado, acho que foi inclusive o último evento que eu fiz. Eu falei para mim mesmo que eu já tinha criado um site, um e-commerce, e eu queria fazer com que esse e-commerce trouxesse resultados para mim, ou vendas diretas pelo Instagram. Eu queria tentar sair das minhas vendas de eventos, de pagar uma porcentagem absurda para o evento, mais uma porcentagem da minha máquina de cartão, mais não sei o que, que você vai reduzindo, sua peça, você ganha 50% do valor dela sem tirar o material e a sua mão de obra. Então, eu coloquei como objetivo que eu queria me reforçar no mundo online. Daí, coloquei isso como objetivo, eu reestruturei meu site, eu tentei ver o que tinha de deficiência nele. Tipo, eu tinha uma aba lá que eram coleções. Daí eu colocava todas as coleções, porque eu queria ter um portfólio do meu trabalho, como todas as peças que eu já fiz, as coleções que eu já fiz. E daí eu tinha uma guia do lado, que era loja online. A pessoa ia no meu Instagram e você começa a aprender que você tem que ser muito didático. Daí a pessoa ia no meu Instagram e fala assim, qual que é o preço? Eu falo assim, é só olhar no site. A pessoa entrava no site, clicava em coleções, não clicava na loja online e voltava e falava assim, não tem preço nenhum no seu site. Daí eu ficava querendo morrer, sem entender o que estava acontecendo. E daí eu comecei, por sorte, eu tenho um namorado que trabalha com Customer Experience, que é a experiência do cliente. Daí ele começou a dar uns toques também, daí eu arranquei aquela aba de coleções e hoje deixei só a loja online. Depois disso eu nunca mais ouvi que não tem preço no meu site. Todo mundo que entra sabe o preço das coisas, mas tem muita gente que tem muita dificuldade de entrar ainda, que é o meu próximo passo. E daí eu comecei a tratar o meu Instagram como minha maior ferramenta de
de ser visto. Então, eu trabalhei como mídias sociais os 3 anos que eu trabalhei em agência de publicidade no Paraná. Só que a conclusão que eu tinha chegado naquela época era que eu odiava mídias. E então ter que cuidar das minhas era um sacrifício muito forte. E postar e não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que tudo isso também porque eu nunca... Eu vivia uma realidade lá no Paraná que eu cuidava de 25 páginas que eu tinha que postar todo dia, fazer post para 25 páginas e postar as 25 todo dia. Então era muito cansativo. Então, quando você tem só uma página que é a sua e é de uma coisa que você gosta e ama de fazer, eu acho que se você começa a trabalhar isso, isso começa a ser muito prazeroso. E eu sempre gostei... Isso é uma coisa que eu gosto, mas eu sei claramente que é um problema, que eu preciso... Eu tenho muita dificuldade de delegar coisas. Então, se eu vou fazer um site, dificilmente eu vou contratar alguém para fazer o site. Eu vou tirar minha foto, eu vou tirar foto no fundo branco, eu vou tirar foto na modelo, eu vou editar essas fotos, eu vou criar uma plataforma no site, eu vou tentar descobrir como lançar esse site, eu vou fazer tudo sozinho. Isso porque é uma dificuldade que eu tenho, mas é algo que eu amo estar envolvido. E eu acho que isso também faz parte dos meus resultados que eu tenho hoje em dia, é de eu conseguir deixar tudo com a minha cara e parece que eu deixo tudo muito bem amarradinho. Então eu comecei a trabalhar no meu Instagram, comprei uma câmera, falei que ia tirar fotos ótimas para minhas peças. Eu sei que elas não são fotos editoriais, mas elas são fotos que abrangem minha necessidade hoje em dia. E eu comecei a entrar em perfis que eu admirava. Eu comecei a selecionar marcas de joalheria que, para mim, tinha uma coisa que eu valorizava muito. No começo, quando eu comecei a fazer minhas peças, eu sempre ficava em crise. E acho que a Thaís e a Fê ouviram muito disso, de que eu queria achar minha identidade, eu queria conseguir fazer com que tudo que eu criasse fosse amarradinho e fosse um reflexo meu. Isso foi muito engraçado que nas ilustrações que eu sempre fiz, eu sempre desenhei uma coisa só, é muito surreal. Eu sempre desenho uma pessoa frontal daqui para cima e desenho só aqui tem até um. Eu sempre desenho uma pessoa assim. Essa parte do corpo, essa pessoa e eu troco elementos. E eu sempre ficava em crise. Eu preciso de uma identidade dos meus desenhos, eu preciso de um traço meu e não sei o quê. E passam os anos, você olha para todos os seus desenhos, eles são todos iguais, têm o mesmo traço e você consegue se enxergar em tudo. E é muito engraçado que você fala, gente, eu sempre tive uma estética. Fui refinando umas coisas e outras, mas ela sempre estava lá. E isso aconteceu na joalheria, na época que a Thaís e a Fê ouviram muito, desculpa, mas eu precisava tentar me identificar em algo. E sempre quis ter uma coisa muito amarrada minha. E hoje em dia eu comecei a reparar que sim, eu tenho uma estética que é minha, uma estética que está amarrada dentro da minha realidade, dentro do que eu gosto e me sinto feliz. Se eu não gosto de criar mais aquilo, eu não crio mais. Eu deixo no site, a pessoa compra, eu faço por encomenda, mas eu não fico fazendo aquela peça. Mas eu comecei a ver que sim, eu tenho uma estética minha. E as pessoas veem isso muito forte. E é muito legal. Acho que os eventos, eles trazem muita confiança pra gente em relação ao nosso trabalho. Não só os eventos, mas eu acho que o Instagram também tem essa força e essa ferramenta. Das pessoas conseguirem identificar suas peças e conseguirem ver você naquilo. E eu acho que as duas ferramentas mais fortes para mim que fizeram eu ter confiança nisso foram os eventos e o Instagram. E na época eu sempre via perfis como, sei lá, da Paola Vilas, da Mirta Jewelry, da Mimicra. E eu entrava naqueles perfis e falava assim, gente, é uma paz entrar aqui, é tudo muito a pessoa, você consegue enxergar a pessoa pelo Instagram dela, porque ela consegue transmitir aquilo. E eu falei, acho que eu preciso começar a brincar com isso, acho que eu vou usar o recurso que é para sair das feiras, eu acho que eu vou ter que, de uma forma ou de outra, migrar pro online. Então,
Tem a Zilá também, que é da Toda Coisinha, que era Toda Coisinha, agora é Zilá Joias e Sutilezas. Sabe, depois manda pra gente o nome dessas pessoas, que eu acho que é legal. Passo, mando sim. Eu tenho que só Trabalho saber voltar aqui. Eu não sei e tem voltar. todo Tirar minha um tela. trabalho super coerente. Inclusive aqui embaixo tem uma tela de bate-papo, é legal, porque depois a gente usa como pesquisa, é bacana. Eu não consigo nem sair de descompartilhar minha tela, você me ensina. Ah, peço pra Tami fazer isso, qualquer coisa. Que daí eu acho que eu consigo achar o chat, que eu não tô achando ele aqui, só tá aparecendo vocês pequenininhos sem o chat. Cadê a Tami aqui? Tami? Oi, peraí. É para tirar do compartilhamento? Pode, que daí eu acho que volta a aparecer pra mim a opção do chat. Eu não sei, porque pode ser que eu dê pra usar agora, eu só não sei como. Não, a Pri é super rapidinha, já até me mandou, da Paula Vilas. Eu acho que ela... Eu tenho ressalvas com o trabalho de todo mundo, porque a gente adora dar os nossos pontos nisso. Mas eu acho que elas têm uma estética delas que é inconfundível e você consegue, de entrar ou ver uma foto que seja, você consegue ver as pessoas por trás, quem é que faz. Vou mandar para vocês aqui agora. A Paola já foi, eu acho. A outra é a Mita. Eu preciso pegar no Instagram, eu acho, rapidinho. Que elas também, eles fazem peças que são muito simples, muito óbvias, que são peças minimalistíssimas, assim. É basicamente um fio de prata ou ouro com diamante, alguma coisa. Mas eu acho que eles têm uma capacidade incrível de ter uma estética deles. Sem dúvida. Isso foi algo que eu sempre valorizei quando eu tinha essas referências em mente. E a Mimica, acho que a Fê também conhece, adora. Quando eu vi, eu surtei, mas ela também tem um trabalho que é fantástico. Quem que é? Mimikra, aquela que é polonesa, eu acho. Acho que é, aquela né? que a gente ama, né? Isso, acho que ela é polonesa. E daí eu comecei a traçar esses parâmetros para criar a minha estética e a minha apresentação online. E eu comecei a fazer isso, eu já vinha fazendo de uma forma um pouco menos presente ano passado. E daí, quando chegou janeiro, eu falei, acho que é o momento, que eu não quero... Eu sei que não tem eventos no começo do ano. Eu sei que eu não estava querendo participar. Oi? Eu sei que vai vir uma quarentena pela frente. Não sabia, mas por sorte eu quase que me preparei para isso. Mas eu já sabia que... Pelo menos eu sabia que eu não queria participar de eventos da forma que eu participei ano passado. Ano retrasado foi surreal de cansativo. Ano passado foi mais surreal de cansativo ainda. E eu cheguei ao ponto de que por mais que eu adore vender e o que vende em eventos, eu queria ter meu tempo para criar, meu tempo para desenvolver técnicas que eu acabo não indo atrás às vezes e desenvolver outras coisas que eu não tinha tempo porque eu tinha que... Evento demanda que você produz muita peça, porque a pessoa vai comprar o que está lá. Então, você tem que produzir que nem um condenado para ter aquelas peças lá. A peça que você sabe que vende, seu brinco que você sabe que vende, você tem que fazer 10 peças dele. A peça que você sabe que vende menos, você faz uma, duas. Mas você tem que ter um volume de peças prontas. E isso, às vezes você faz 4 eventos no mês, você morre de tanto ficar fazendo peça. É muito cansativo. Então, eu sabia que isso era uma coisa que eu precisava diminuir. Eu não sabia que eu ia cortar no zero, igual esse ano, né? Mas eu sabia que eu precisava diminuir isso. E daí eu comecei a trabalhar online. Meu Instagram, janeiro, foi muito legal, porque eu fiz uma viagem curtíssima para o Paraná e depois para Paraty. Eu não fiquei tanto em postar e coisas assim. E teve um retorno muito positivo de vendas de clientes minhas ou pessoas que acharam meu Instagram de alguma forma e compraram direto de mim, mais do que ano passado, assim. Daí eu falei pro Matheus, eu falei, faz uma tabela para mim, porque eu não tenho capacidade disso. Daí ele fez uma tabela para mim para eu tentar traçar meus dados de venda no sentido, eu vendo, eu sei o tanto que eu vendi por mês, eu sei
se essa venda foi do meu Instagram, se foi do meu WhatsApp, que as pessoas são clientes que já veio para o WhatsApp direto, se foi do meu site ou se foi de pessoas que foram no ateliê comprar. Eu queria saber tudo de onde estavam surgindo essas vendas. Daí eu comecei a fazer essa tabela de criação de parâmetros e talvez estatísticas do que estava acontecendo ali. Queria saber qual coleção que eu estava vendendo mais. E dentro dessas coleções, quantas peças eu vendia para me dar tanto de dinheiro, assim, tipo, para saber qual coleção que me dava mais lucro, diríamos, que eu vendia mais a coleção. Também nessa tabela, ela mostra uma coisa que é super importante, que é quem é cliente meu, que já veio de antes, e quem é novo, que é um cliente novo, que eu estou atendendo pela primeira vez e está comprando pela primeira vez. Então, eu consigo traçar um crescimento de clientes novos, de clientes antigos que voltaram, consigo traçar de coleções que eu sei que se desenvolvem melhor em questão de vendas, e consigo traçar de onde vêm essas pessoas. Eu acho que isso é o mais importante para mim, são esses dados. Daí, em fevereiro, eu comecei ferozmente no Instagram de novo. E começou a dar retornos super legais, super positivos. Tanto que eu nem fui atrás de evento nenhum esse ano. Daí eu tinha fechado apenas 2 eventos para o Dia das Mães, que era das Madalenas e o Bazar da Praça. Eram os únicos que eu ia fazer, porque eu acho importante você fazer um ou outro para você aparecer, tá ali. É isso mesmo, Ju. Desculpa, Gá. O que a Ju escreveu era o que eu tinha pensado quando você mostrou aquela tabela. Comercializa, fala para o Matheus. Um monte de gente. Fala para o Matheus começar a desenvolver isso para todo joalheiro. Nossa, não, é ótima, porque você coloca o dado, ela atualiza automática, tudo assim, tipo, ela tá programada pro ano inteiro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu coloco um mês novo, ela já cria automaticamente os gráficos daquele mês. É uma coisa meio assim, eu não saberia fazer aquilo nunca, mas ela tá sendo incrível. E daí eu consegui traçar de onde estavam vindo as pessoas. E eu vi que eu tava conseguindo levar gente pro meu ateliê, que eu tava conseguindo ter um retorno muito legal pelo Instagram e que meu site estava começando a movimentar mais, porque eu tirei aquela bosta daquela guia de coleções que estava atrapalhando tudo. E daí foi muito engraçado. Veio o nosso querido Corona agora e cancelou todos os eventos que tinha, inclusive os únicos 2 que eu tinha, que era o Dia das Mães. E por mais que eu não estava querendo fazer eventos, eu sei que eventos eles trazem um boom momentâneo financeiro ali. Tipo, é um evento pontual que você consegue vender bem e você cria a sua reserva e daí você consegue administrar isso de uma forma. Daí eu pensei, só que eu não consegui, tipo, eu acho que eu tô conseguindo trabalhar meu Instagram de uma forma super legal e o site também de uma forma que eu não consegui nem repor as coisas que eu vendi no Natal do ano passado. Então eu precisava, já estava meio desesperado com esses eventos agora que iam chegar. Pode falar, tá? Não, é porque aí fez uma pergunta para você e que sim. eu acho que seria legal. Eu vi aqui agora. Hoje sim, meu site ele já é o e-commerce. A pessoa pode ir lá, comprar, pegar a peça que ela quer, pôr no carrinho, coloca o frete e eu nem tenho contato direto com o cliente, assim. Tem muitas peças que, tipo, eu vendo muito pelo Instagram também, porque eu acho que a joalheria tem isso da pessoa gostar de saber o que está por trás. Então, tem muita gente que mesmo sabendo do site, fala assim, eu entrei no seu site, eu queria tal peça. Daí eu falo, mas você pode comprar lá. Daí ela, não, vamos fazer por aqui. Daí eu sei que a gente tem um tipo de cliente que tem os mais práticos, que gostam de ir lá comprar e se resolver ali, mas tem gente que gosta de que você converse, gosta de não sei o que, não sei o que. Pode falar. Vamos abrir um momento de perguntas? Vamos, claro. Tem um monte de gente fazendo umas perguntinhas pelo chat, daí a gente podia abrir aqui, porque daí as pessoas fica mais dinâmico assim, e sim, elas... Vamos.
Eu queria colocar uma pergunta depois da IE, eu vou escrever aqui, que é uma pergunta que muitos alunos me fazem a respeito da produção, com ajuda, sem ajuda, se dá conta. Eu vou escrever aqui que é depois da dela, tá? Tá bom. Eu tenho estoque de peças ou eu faço por encomenda? Eu tinha como objetivo fazer uma peça de cada das minhas coleções e ter prontas. Mas isso é muito difícil de você fazer sempre. Porque qualquer coisa que sai, você já fica desfalcado e já não consegue se organizar enquanto é isso. Eu tenho peças prontas, eu não tenho estoque hoje de uma forma... Eu tenho bastante peça pronta, mas são peças meio que únicas. O brinco dessa coleção, um bracelete de uma coleção. Não tenho... Igual eu tinha quando eu fazia feira, eu fazia 10 brincos desse, não sei o que, isso eu não tenho mais. Eu tenho algumas peças no ateliê, porque eu quero ter ainda, meu objetivo até o fim do corona é ter uma peça de cada pronta, porque eu quero que tenha a possibilidade de receber meus clientes no ateliê e eles verem uma peça de cada, eu acho isso importante. Mas enquanto eu estou vivendo esse online, que a gente não pode ter essa proximidade de uma visita física no ateliê, chega um pedido, eu faço aquela peça, se está pronto, eu embrulho, já despacho, mas eu estou muito de fazer o que as pessoas pedem, no sentido das minhas peças. Eu não pego muita encomenda, a pessoa fala, você pode fazer um solitário e tal. Eu não pego essas encomendas hoje, porque eu não tenho muito saco, na verdade, para fazer isso. E como eu tô tendo a possibilidade de vender as coisas que eu faço, e que é o que me realiza e me satisfaz, eu acho que eu queria me firmar nisso como um objetivo meu. Meu objetivo é firmar, de tentar comercializar as coisas que eu faço. Porque eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de ficar fazendo a mesma peça que eu criei. Então, eu não tenho muita facilidade de criar peças que a pessoa quer, assim, porque ela viu que eu faço joias, ela quer uma peça. Eu gosto muito o meu prazer é vender o meu trabalho. Então, eu tenho muita dificuldade de reproduzir o meu trabalho várias vezes iguais. Isso era uma coisa que em feira me deixava exausto, assim. Não fazer, mas o pensar que eu tenho que fazer 20 peças daquela de uma vez, aquilo me consumia muito. Então, eu não pego encomendas... Eu pego encomendas quando elas são dentro do que eu faço. Tipo, sei lá, essa semana um menino comprou um escapulário, que ele queria um escapulário que na frente fosse uma canoa e atrás fosse barco à vela, que são os meus barquinhos e as minhas canoas. Então, eu só precisava reconfigurar uma peça. Então, isso eu faço sem problema algum e, inclusive, gosto dessas criações com interações das pessoas. Perguntas, deixa eu ver. Eu faço tudo sozinha no momento. A fundição só que vem de fora, mas todo o resto eu faço sozinho. Isso é um pouco cansativo, tá? Eu tenho que fazer meu site, eu tenho que cuidar dos estoques que está no site, eu tenho que fazer meu Instagram. Hoje eu estava, antes de ir para o ateliê para fazer as encomendas, eu estava editando vídeo para postar no Instagram. Aprendi a editar vídeo, mandei o Matheus editar um pedaço para me ajudar. Mas eu faço tudo sozinho hoje em dia, ainda. Talvez isso mude porque eu tô ficando cansado, mas eu gosto de fazer tudo e eu tentei terceirizar algumas coisas. Eu descobri uma pessoa que faz fundição e, teoricamente, entregava a peça pronta. Eu tentei fazer uns testes, mas eu acho que tira muito a minha personalidade da peça. A pessoa não consegue... O acabamento para você é super simples, mas é porque é o que você faz sempre. A pessoa não vai conseguir branquear dentro de um barquinho, porque ela precisa fazer aquilo rápido. Então, ela não vai conseguir deixar o barquinho branco por dentro para lixar por fora. Então, ela te entregava de uma forma que eu não consegui gostar dos resultados. Então, eu uso só a fundição para algumas peças. As peças lúdicas são fundidas. Eu tenho partes delas fundidas, não elas inteiras. Então, eu tenho as canecas, eu tenho os corações, eu tenho a flor, e daí eu fico montando isso, brincando de quase que um Lego ali com as minhas peças que eu faço, esse quebra-cabeça. E daí eu dou acabamento, tudo, e
e mando pro mundo, assim. Meu processo de criação, esse momento agora dessa quarentena, que essa pergunta, esse momento que estamos vivendo de isolamento social e introspecção, impactou o seu processo de criação? Essa sua última coleção já conversava com isso ou vem uma coleção nova? Deixa eu pensar. A coleção que eu lancei agora, que é essa Estados de Poesia, ela, igual eu falei, ela veio sendo construída desde janeiro, dezembro, quando eu tinha ideia que eu queria fazer algo lúdico de novo, para abraçar as pessoas que já consumiam meu lúdico e já tinham comprado a casinha, já tinham comprado o barquinho, já tinham comprado a canoa, já tinham comprado tudo. E eu precisava de mais peças para essas pessoas. E eu sempre amei miniatura, então brincar com esse lúdico é muito gostoso para mim. Então eu falei que eu ia me aventurar nisso novamente para ter essa possibilidade e reabraçar essas pessoas. Daí, quando chegou a quarentena, eu falei, gente, no começo, quando deu todo o boom do corona, eu fiquei, gente, será que o que vai acontecer? Ninguém sabia o que ia acontecer. Eu fiquei um momento ali mal, introspecção, quietinho na minha. E eu falei, não sei se é o momento. Eu sempre patrocino muito post, isso vem dando cada vez mais resultado para mim no Instagram. Daí até aquelas semanas eu falei, gente, eu não acho nem coerente eu patrocinar, porque eu não sei se esse é o momento. Eu não me senti confortável em mim fazendo coisas assim. Mas eu sempre soube que, dependente do que acontece, o ser humano tem uma capacidade imensa de se adaptar. Se adaptar a situações, se adaptar a X, qualquer coisa que aconteça. Eu nunca esqueço uma palestra que eu fui com a diretora do Museu da Pessoa. Ela é judia e perguntaram para ela por que as pessoas, quando começou a acontecer o Holocausto, elas simplesmente não foram embora ou tentaram fugir ou sei lá o quê. Daí ela falou, porque as pessoas têm essa capacidade imensa de se adaptar às situações. Então ia acontecendo uma coisa, ninguém imaginava que ia chegar no pico que chegou, no ápice que chegou. É a mesma coisa que hoje você passar por um morador de rua e você vê ele ali e aquilo ser quase que uma cena normal para ti, porque você se acostumou àquilo. A gente tem uma capacidade de se acostumar que às vezes ela pode não ser saudável e a gente tem que sempre ficar repensando e revendo. Então, isso é uma coisa que eu pensei nesse período. Eu falei assim, eu sei que tudo vai impactar, vai mudar, eu não sei quanto tempo isso vai durar. Então, eu preciso saber que eu vou me adaptar. Eu preciso me adaptar e talvez esses recursos que eu vim trabalhando para agora, eles sejam para esse momento também. Então, aconteceu de que essa coleção que eu vinha pensando calhou exatamente para o momento atual. Eu postei a primeira peça, que foi a canequinha com os corações. E acho que eu nunca tive tanta curtida e comentário no meu Instagram na minha vida, assim. As pessoas, elas começaram a se correlacionar não com a peça, mas com tudo. Foi muito gostoso de ver essa conexão que as pessoas têm com a joalheria, assim. Até, tipo, pessoas começaram a comentar, olha essa joalheria com propósito. E, tipo, eu nunca pensei nisso, assim, de fazer uma joalheria com propósito. Ou, então, agora eu tô focada em brincar com essa coleção e eu tô produzindo as peças porque tá saindo encomendas, então eu quero criar uma coleção nova, mas voltar pro meu abstrato. Então eu tô com umas referências, com as ideias, com talvez parcerias ou coisas assim que eu acho que podem ser muito legais. Mas eu sempre sou muito da criação. Então eu acho que eu tá no momento de eu respirar um pouco. E eu criei tudo isso até agora e eu acho que tá na hora de, se eu for criar alguma coisa, porque eu tenho mania de fazer um anel, já posto e já de repente tem uma coleção dele. Eu quero coisas maduras agora, eu quero talvez brincar de amadurecer a próxima criação para algo mais fechado, assim. Não sei. Deixa eu ver as próximas perguntas. Se a minha coleção começa a partir de um tema já pensado, ou a primeira peça acontece, então ganha força a coleção. Acontece as duas coisas. Essa última coleção que eu mostrei, Estado de Poesia, ela veio com a ideia de ser algo lúdico,
ela veio com a ideia de ser algo que tivesse a mesma ideia da primeira coleção lúdica que eu fiz, que fosse um tema muito amarradinho, algo que fosse, além de uma miniatura, que tivesse uma carga sentimental por trás, porque eu acho que minha lua em câncer é muito forte nesse momento, mas que brincasse com esse sentimental forte com as peças. Então, acho que por isso que ela foi uma das coleções que, até eu lançar ela, que foi agora, teve o maior tempo de desenvolvimento e criação que eu já tive com uma peça, assim, de desenho, de jogar ideia no papel, de não sei o quê, de criar esse conceito por trás. E ela foi muito forte, isso foi a coisa que mais demorou. Mas normalmente eu tenho uma ideia, e eu sou muito prático com isso, eu tenho uma ideia, eu vou, executo a primeira peça, assim, tipo, deu a ideia, faço acontecer ali, daí daquela peça eu desdobro uma coleção. Isso acontece as duas coisas. Daí vamos ver a próxima. Se você começa com alguma peça específica. Não. Tem coleção que... Tem peças que eu tenho dificuldade de criar. Braceletes são coisas que são muito difíceis para mim. Eles saírem assim, tipo... Brincos e anéis são muito mais fáceis, e colares ultimamente dá para ver porque essas últimas, principalmente as lúdicas, tem muito pingente, mas a ideia de... O que tem muita facilidade para mim, que sempre quase que é uma das primeiras peças, quase sempre são ou anel, ou brinco, ou colar. E colares, eu gosto muito de pingente, eu gosto de colares de fio rígido, mas eles são mais difíceis de sair também. E qualquer coisa que foge, uma coisa que abraça muito, assim, isso não são coisas que vêm muito na minha cabeça hoje em dia, assim, tipo, peças muito vestíveis no sentido mais contemporâneo. Eu tenho peças muito definidas que eu faço, assim, mas isso é por uma questão de um gosto pessoal, acho. A sua coleção começa com alguma peça? Não, acho que já terminei as perguntas. Legal. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Fazer mais alguma pergunta? Oi. Oi. Bom, quero mostrar aqui que está na minha de cabeceira aqui. Favoritas e fiquei contente em saber aqui, Gabriel, que estava aí na lista dos 3 iniciais, que foi naquela exposição, realmente a primeira que a gente teve aí a bancada de exposição junto, né? Então, sempre acompanhei o seu trabalho. É muito bonito ver a evolução e muito interessante você compartilhar aqui com a gente hoje como isso começou muito jovem e como tão rápido você conseguiu evoluir para um trabalho tão coeso. Então, obrigada por compartilhar aqui com a gente, Gabriel. Lindo ver seu trabalho. E queria pedir para você contar um pouquinho para a gente sobre as cores, porque você trouxe nesse trabalho novo da poesia o vermelho, né? Quando você coloca nos coraçõezinhos, e você tem esse trabalho que você faz com a esmaltação, que ele é mais azulado, turquesa, né? Conta pra gente como é que é isso, que é bem interessante. Acho que é algo que marca também o seu trabalho. Legal, obrigado. Então, eu nunca fui muito de cores, assim, na minha percepção. Eu achava que não, na verdade, mas eu comecei a ver que é uma coisa que eu exploro. Eu adoro explorar a superfície ali. Não só a forma, mas aquela superfície. Então, as texturas têm um Instagram. Na verdade, a pessoa não tem Instagram. Eu não achei, na verdade, se alguém achar que vai me passar. Mas essa coisa de superfície é uma coisa que eu venho surtando, assim, de algumas ideias. Então, essa até alguma coisa próxima que eu queria fazer era brincar com essas superfícies. Então, eu descobri esse cara ultimamente, que chama, acho que é Peressuntum. Eu vou mandar aqui. Peressuntum. Que ele tem um trabalho de superfície que tem coisas que eu olho lá e fico tipo, gente, o que é isso? O que ele fez aqui? Então, eu gosto muito de explorar a superfície através de uma coisa que eu vejo e me cativou. Então, o azul surgiu assim, a pátina, e eu gosto muito das coisas que são
de certa forma, voláteis, que são incertas, que tipo, eu tenho um modelo de brinco, mas ele nunca vai ser igual, porque tem uma organicidade, assim, muito forte. E aquela coleção que é a Flutua, que é a coleção azul, ela tem isso não só na oxidação, que ela sempre fica entre um azul esverdeado, tanto com as formas que eu dou, que é com textura de fogo. Então, é muito fogo, você não sabe o que vai surgir. E acho que essa brincadeira da exploração da superfície naquela coleção foi muito legal. E depois, quando eu fiz os barquinhos, pensar que, tipo, gente, parece um marzinho isso aqui. Daí você começar a colocar os barquinhos lá e começar a misturar essas coisas e ver esse crescimento legal. A parte da tinta que tem nessa última coleção, ela, na verdade, surgiu com a Fê e com a Thaís instigando na época da coleção das casinhas dos barquinhos. Que a Fê falava, pinta essa bandeirinha aí do farol. Daí eu ia lá e falava, mas com o quê? Daí ela começava a mostrar, falava, estão usando muito tinta acrílica agora, tenta desbravar e ver essa brincadeira. Daí, só que eu não gosto de coisas que possam se desfazer, assim. Então, tipo, quando eu fiz a coleção azul, eu quis um verniz que, para mim, fosse algo que servisse como verniz, não que necessariamente seja, mas que ele tivesse uma ótima aderência que protegesse a minha peça, porque eu não quero que a pessoa compre um negócio azul, um ano depois o negócio tá, sei lá, a cor do metal ou que cor que vai estar. Então, brincar com essas explorações. Daí, quando eu comecei a brincar com a tinta acrílica aquela vez, a Fê até hoje às vezes manda eu continuar com umas ideias das bandeirinhas do farol que eu fiz e pintei de vermelho e nunca continuei. Eu acho lindo, mas eu achava que dava um trabalho absurdo pintar uma bandeira inteira. E daí, porque eu não conseguia dar o acabamento que eu queria, que é a pintura. Então eu comecei a ver que eu gosto de usar o recurso da tinta, mas em coisas muito pequenas, para ser um detalhe, assim, que vai brincar. Daí eu passo tinta, daí eu brinco com a ideia do invernizar. Eu finjo que aquela pintura é uma pátina, invernizo para não ter perigo de sair, de não sei o quê. Então acho que essa exploração de superfície é algo que traz das cores na coleção, nas coleções. Legal. Obrigada. Imagina. Mais alguma? Tem umas perguntinhas aqui. Ah, não, é um... Obrigado a vocês, que eu tô lendo aqui agora. Ai, obrigada a você, né? Nada, Gá. Imagina. Compartilhar tanto aí com a gente. Espero que tenha servido de algo. Eu vou ver se eu consigo deixar minha tabela branca lá e mandar para vocês como um possível recurso. Eu acho que ela ajuda muito esses parâmetros que vêm. Dá o telefone do Matheus para a galera. Passa o Matheus para a galera. Eu falei para ele, olha, seu objetivo agora é me colocar no Google, não sei o que lá. Daí agora, coitado, tá lá pesquisando. Então eu fico dando um monte de coisa para ele, tadinho. Mas eu vou tentar, eu tô num dos grupos da joalheria de vocês, eu vou tentar ver alguma forma. Eu vou pedir para ele fazer, que eu não sei. Mas deixar a tabela branca de uma forma que vocês vão preenchendo e ela vai montando conforme ela monta aqui para mim. Acho que pode ser bem útil. E patrocinem posts no Instagram também, resolve isso. Obrigada, Gabi. Imagina, obrigado eu. Adorei, muito gostoso estar aqui com vocês de novo, eu tava com saudade. Também. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Parabéns mais uma vez por todas as coleções, e em particular essa última, que para mim foi uma surpresa. Depois a gente marca uma cervejinha. Maravilhosa. Arrasou. Não vejo a hora. Obrigado. Por favor, né? Já tá cansativo. Gente, vai ter muita cerveja, festa, abraço. Vai, por favor. Saudades já. Muito bem. Então, tchau, obrigada. Imagina, obrigado eu. Marco, obrigada. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo aí por trocar um pouquinho. Um beijo enorme para vocês e boa noite. Boa noite, gente. Tchau.